Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, aproveitando os momentos de parada para papirar. Aproveitando aqui a incursão para papirar, nesse caso aqui especificamente, pegando esse livro aqui, que trata sobre... Isso aqui é um estudo feito pelo exército americano, Tracker Mindset for Explosive Device Emplacement Indicator Detection. Em outras palavras ali, para quem sabe inglês ali, é a mentalidade do rastreador para localizar explosivos improvisados, fazer essa detecção. O livro traz várias considerações, com várias imagens explicando o propósito do livro, para entender melhor o que significa tudo isso. Uma carga densa aqui de conteúdo para análise dessas capacidades do rastreador para localizar explosivos improvisados. E o que importa para nós aqui, especificamente desse livro, além de, claro, demonstrar que em outros países os estudos são muito mais aprofundados nessa parte de rastreamento, mas para pegar aqui a importância, para nós aqui, a importância desse livro, um ponto aqui, claro, primeiro é a importância de um estudo específico feito pelas Forças Armadas norte-americanas para ajudar ao rastreador, por exemplo, em países, não vamos entrar nessa discussão quem está certo ou errado, mas, por exemplo, específicos lá como países como incursões realizadas em Iraque, Afeganistão, sem entrar nessa discussão quem está certo ou errado, mas a importância que se dá para formar rastreadores, inclusive para isso, para localização de explosivos improvisados. E o ponto aqui que para nós chamou bastante atenção, a conclusão aqui, para resumir, é de que a conclusão desse estudo aqui foi de que realmente é importante sim treinar os soldados para rastreamento, para tentar localizar explosivos improvisados. Isso não descarta a possibilidade de uso de equipamentos eletrônicos, de cães com faro de explosivos, desde que tenha um treino apropriado para o cachorro não explodir junto com o explosivo, mas a importância do rastreador. E daí o ponto, a conclusão do estudo aqui, esse é o ponto que nós queremos chegar, é de que foram 3 pontos da conclusão. Primeiro, bom, a conclusão é favorável que seja continuada a realização do programa de rastreadores para finalidade de detecção de explosivos improvisados. Mas um ponto importante aqui para nós, a conclusão é de que foram 3 fatores recomendações desse estudo aqui para a formação de rastreadores, para formar esses rastreadores com mentalidade para encontrar explosivos improvisados. O primeiro é a motivação. Isso significa que, para esse estudo aqui, o rastreador ele tem que estar motivado para ser um rastreador. Então esse é um ponto importante para nós. Ou seja, não adianta querer empurrar alguém para ser rastreador se a pessoa não tem essa vocação, não tem interesse. Da mesma forma que alguns não têm interesse em ser da cavalaria, não tem interesse em treinar cachorro, não tem interesse, por exemplo, na área de altura, resgate à altura, ou voo de aeronave, ou não tem interesse em primeiros socorros, ou atendimento pré-hospitalar, tem que buscar a vocação. Se a pessoa não tiver essa vocação, essa motivação interior para ser rastreador, não adianta, por esse estudo aqui, forçar, porque ela não vai ter um bom desempenho. O segundo ponto, para aumentar o aprendizado, é explicar o que é importante no rastreamento humano para que essas pessoas entendam os processos e procedimentos envolvidos no rastreamento humano. Você tem que explicar como é que funciona e por que o rastreamento humano funciona com base em alguns procedimentos, claro, que vão sendo melhorados, aperfeiçoados, mas por isso. E terceiro, explicar as técnicas envolvidas para rastrear. Portanto, primeiro ponto, motivação. A pessoa tem que estar motivada para ser um rastreador, ou seja, tem que ter a vocação para isso. Claro, não é que se nasça um rastreador, mas se a pessoa naturalmente não tiver esse interesse pelo esse estudo aqui, ela não vai ter esse desempenho porque não vai estar devidamente motivada. Segundo ponto, explicar os procedimentos e processos envolvidos no rastreamento humano. Por que o rastreamento funciona com base em alguns princípios, algumas técnicas. E 3, explicar as técnicas, demonstrar as técnicas de rastreamento humano, nesse caso aqui voltado especificamente para rastreamento de explosivos, para detecção de explosivos. Detectar alterações do solo, para evidenciar eventualmente se tem algum explosivo ou não. Claro, óbvio, não é o rastreador que vai eventualmente depois fazer a eventual inutilização daquele explosivo, vai explodir ele, ou vai tentar, entre aspas, desativar. Isso daí entra outra categoria do explosivista.
Mas, portanto, para nós aqui é importante, o primeiro ponto aqui essencial, a profundidade que alguns países dão, a profundidade e importância que alguns países dão para o rastreamento. Esse é o primeiro ponto aqui. E segundo aqui, as recomendações, as conclusões feitas por esse estudo de como se potencializar o aprendizado no rastreamento com base nessas três premissas. Primeiro, tem que ter uma pessoa motivada para rastrear. Segundo, que ela entenda, seja explicada para ela os procedimentos envolvidos no rastreamento, por que funciona daquela maneira. E três, explicar as técnicas para daí ela possa aplicar. Ou seja, sabendo a técnica, sabendo o porquê funciona daquela maneira e estando motivada, ela tem a tendência a ter uma maior capacidade, nesse caso aqui, de detecção de explosivos. Portanto, para nós aqui, importantíssimo, um estudo aqui demonstra que vários países por aí se aprofundam bastante nessa linha de estudos de rastreamento. Esse, portanto, é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.